E aí, galera, como estamos? Cinemática. Vamos agora ver os gráficos do movimento uniforme e, na próxima aula, gráficos do movimento uniformemente variado. Eu gosto de seguir essa sequência, né? Alguns professores e alguns livros não fazem assim. Eles preferem, quando vê já o movimento uniforme, já mostrar o gráfico. E quando veio o movimento uniformemente variado, também já coloca os gráficos. Eu prefiro fazer separado, porque inclusive é uma maneira de a gente revisar o assunto. Gráfico do movimento uniforme. Vamos lá. Observem essa tabela. E essa tabela aqui ela vai representar o movimento de um móvel aí qualquer, de um carro, de um corpo que se desloca, o que vocês quiserem imaginar. Veja que essa primeira linha da tabela representa posições em metros e a linha de baixo, né, representa os instantes de tempo. Se vocês observarem, o tempo, a cada segundo que passa aqui, as posições desse móvel variam de 5 em 5 metros, mostrando já, né, corroborando com o nosso anunciado aqui. Temos aí um movimento uniforme, aquele em que a velocidade é constante, né? Se você for calcular aqui a velocidade, velocidade, como todo mundo já deve lembrar, é dado por ΔS dividido por ΔT. E aí você pode pegar para qualquer intervalo aqui. Eu vou pegar do intervalo do começo para o fim mesmo. Vamos calcular essa velocidade? ΔS, posição final, menos posição inicial, dividido pelo intervalo de tempo, instante final, menos instante inicial. Isso tudo dá quanto? 40 dividido por 8. Isso aí vai dar 5 metros por segundo. Né? Na verdade, a gente não precisava nem fazer essa conta aqui, já dava para ver. A cada segundo que passa, o corpo anda 5 metros. Portanto, 5 metros por segundo. Uma coisa que a gente tem que lembrar lá da matemática, quem ainda não viu vai ver, é a chamada função do primeiro grau. Quem lembra da função do primeiro grau? Quem é que lembra da função do primeiro grau? A função do primeiro grau, pessoal, é uma função cujo gráfico é uma reta. E essa reta ela é construída a partir da própria função, que tem esse formato aqui. Y é igual a ax mais b. E é exatamente o que eu vou fazer aqui. Um gráfico do movimento. É um gráfico posição versus tempo. E esse gráfico vai ser o gráfico de uma função do primeiro grau. Por que o gráfico de uma função do primeiro grau? Porque quem rege esse movimento aqui, S em relação a t, é uma função horária bastante conhecida. S igual a S0 mais V0t. A famosa equação do sorvete, né? S igual a sorvete, ou sentado no sofá vendo televisão. E essa função aqui é do primeiro grau. É como se o y fosse o s. Aqui está o contrário, né? O b, que é o termo independente, é o S0. E aqui o V0 vai ser o a, porque aqui eu tenho uma função y em função de x. E aqui eu tenho uma função s, né? Dependente de t. Y dependente de x e s dependente de t. Função y em x, função s em t. A função horária que já estudamos. Beleza? Inclusive a gente já tem até a velocidade aqui. Já dá para a gente montar essa função horária. Vamos montar? A função horária dessa tabela. Isso aqui a gente já viu. Questões parecidas com isso aqui. Posição inicial. Quem é a posição inicial? É de onde o móvel está partindo. Em t igual a 0, a posição inicial, isso aqui é o S0. O S0 é 5. O S0 é 5 e a velocidade também, coincidentemente, foi 5. Então aqui eu tenho a minha função horária da posição. Essa aqui é a minha função. Aí ficou da cor da bandeira do Brasil, né? Do Brasil aí.
Mas muito bem, a gente está trabalhando aqui com assuntos que a gente já viu, né? Velocidade, a gente já sabe calcular, a gente já sabe que é uma função de primeiro grau, já sabe o que é a função horária da posição, que ela agora, né? Somamos essa informação ao dizer que ela é uma função do primeiro grau, mas o que é que a gente tem que calcular aqui, o que é que a gente tem que fazer? Calcular, não, a gente tem que traçar o gráfico. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou criar um gráfico aqui. Eu vou colocar ele um pouquinho mais para cá. Esse meu gráfico ele vai ser exatamente um gráfico posição versus tempo. Posição aqui em metros no eixo Y. Olha aqui a função Y, a função S. E no eixo X eu vou colocar o tempo em segundos. Bora colocar os tempos aqui, ó, 0, 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5. Eu posso parar aqui e já dá para construir meu gráfico. Se eu quiser continuar a tabela aqui, eu vou colocando até o infinito, tá certo? O que é que eu tenho que perceber? Ó? Quando o tempo era 0, a minha posição era 5 metros. Vou dizer que aqui é 5, aqui é 10, aqui é 15. Percebam que ele está subindo de 5 em 5, né? Está aumentando de 5 em 5. E agora eu vou fazer a ligação dos pontos. Bora fazer a ligação dos pontos? Quando eu estou aqui em tempo igual a 0, a minha posição inicial é 5. Ou seja, esse móvel ele já parte de uma posição inicial igual a 5, que é esse ponto aqui. Ó. Em t em 1 segundo, ó, o móvel já está na posição 10 metros. Em t igual a 2, ele já está na posição 15. Em t igual a 3, ele já está na posição 20. E aí percebam que eu tenho aqui uns pontos que estão alinhados. E aí eu vou criar uma reta, que é a reta de todos os pontos possíveis e imagináveis, porque a gente está usando aqui valores inteiros, né? Mas eu posso aqui também ter um valor aqui de 1,5 segundo. Onde é que essa partícula vai estar em 1,5 segundo? E esse gráfico ele vai reger exatamente essa situação. Então, pessoal, a gente tem aqui uma função do primeiro grau. Todo gráfico de uma função do primeiro grau aqui vai dar uma linha reta. Ele tem essa inclinação aqui para a direita, né? Na diagonal aqui para cima, da direita, digamos assim, indo no sentido aqui, ó, do canto superior, do canto inferior esquerdo da tela do computador para cima, né? Para a direita, digamos assim. Então a gente vai dizer que essa aqui é uma função crescente. À medida que o tempo passa, à medida que o tempo aumenta, as posições também aumentam. Por isso que isso é uma função crescente. Então a função do primeiro grau ela é regida por uma função aqui do primeiro grau. É uma linha reta e tem esta inclinação. Perfeito? Olha só que interessante. Nós calculamos aqui, ó, a velocidade, que é a razão entre o intervalo, o deslocamento e o intervalo de tempo. Vamos agora, fizemos um lembrete de função e agora a gente vai fazer um lembrete lá da trigonometria. Bora fazer um lembrete da trigonometria. Olha só que coisa interessante. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Quem lembra do triângulo retângulo? Ele tem aqui um ângulo de 90 graus. Todo triângulo retângulo tem 3 lados, obviamente. Um deles é sempre o maior, que a gente chama de hipotenusa. E os 2 outros menores a gente chama de cateto. Imagine um ângulo aqui, alfa, e eu queira calcular a tangente desse ângulo. Quem lembra de tangente? Ó? Tangente de alfa é a razão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente de alfa é quem está em pé dividido por quem está deitado. C dividido por B. Ora, no nosso gráfico aqui, que está no plano cartesiano, se vocês observarem, se os senhores e senhoritas observarem, ó, eu tenho aqui ó, um triângulo. Eu vou até pegar aqui nesse ponto. Deixa eu ver. Eu vou pegar nesse pontinho aqui que a gente já construiu. Olha só o triângulo, minha gente. Olha só esse triângulo, que também é retângulo. Vejam que esse tamanho aqui ó, mede exatamente o deslocamento ΔS
para esse intervalo de tempo. Eu não vou escrever ali porque já está muito densa a figura, né? Perceba que eu tenho um triângulo retângulo em que um dos catetos é o ΔS, ó, saindo de 5 e indo para 20, eu vou ter um ΔS que equivale a quanto? 15 metros. E aqui eu tenho um ΔT, ó, saindo de 0 e indo para 3, que vale 3 segundos. Percebam que se eu fizer aqui, ó, a tangente desse ângulo, se eu fizer a tangente de alfa, é a razão entre o cateto oposto, 15 metros, dividido pelo cateto adjacente, já ia dizer hipotenusa. E aí eu vou ter os mesmos 5 metros por segundo. Então, isso é uma propriedade desse gráfico. O gráfico que tem, né, esse gráfico aqui que tem uma inclinação, se eu calcular a tangente desse ângulo, ela é numericamente igual à velocidade. Como a gente está no movimento uniforme, a velocidade aí é constante. Eu poderia pegar qualquer triângulo aqui, eu poderia ter pego um triângulo maior aqui, ó, e fazer a mesma razão, ΔS por ΔT, e encontrar o mesmo valor. Tranquilo? Vamos lá. Vamos ver aqui esse exemplo agora. Bora construir este gráfico aqui. Vê só o que é que vai acontecer com esse gráfico aqui agora. Vamos lá. Tenho aqui posição também em metros no eixo Y e tenho um instante de tempo em segundos no eixo X. Perfeito? Aí eu venho aqui, ó, coloco os tempos, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dessa vez eu vou colocar tudo. Inclusive vou precisar fazer um ajuste aqui. Eu preciso completar esse gráfico aqui embaixo. Opa! E eu vou dar mais um espaço aqui para a gente poder trabalhar. Vixe, deu uma coisa errada aqui. Só um instante. Agora deu um ajustezinho aí. Um pause, um ajuste. Bora ligar todos os pontos? Falta completar aqui ainda, né? 7, 8. Eita, número que só a bexiga. Veja que agora, no instante zero, que é onde a partícula, o corpo, começa o movimento, ele está na posição 15. Vamos colocar essas posições. Vejam que a posição aqui ela varia aqui de 0. Ó, 0 é a origem, né? Aqui, ó, esse aqui é o 0. É onde S é 0. Aí ela começa aqui, ó, 3, 6, 9, 12 e 15. Cada uma num tracinho dessa daqui. E a parte negativa eu tenho menos 3, menos 6 e menos 9. O que é que está acontecendo? Que tipo de movimento é esse? Esse movimento aqui, a velocidade era positiva o tempo todo. E é um movimento progressivo. Olha só o que é que vai acontecer com esse gráfico aqui, se eu for ligar os pontos. 0 e 15, vamos lá. 0 e 15. Ó. Quando o tempo é 0, a posição inicial é 15. Quando o tempo é 1, a posição, ó, tempo 1, posição 12. Tempo 2, posição 9. Estão percebendo que com o passar do tempo, o que é que está acontecendo com o passar do tempo? Eu estou diminuindo as posições. O tempo está andando aqui da esquerda para a direita, né? Andando entre aspas, né? O tempo não para, como dizia Cazuza. O tempo sempre correndo para a direita e as posições estão diminuindo. Trata-se, portanto, de um movimento retrógrado. Ó, 5 segundos a posição é 0, 6 segundos a posição é menos 3, em 6 segundos a posição é menos 3, aqui ó, em 7 segundos a posição é menos 6 e em 8 a posição é menos 9. Mesmo procedimento. Vou desenhar aqui uma linha reta que vai interligar aqui todos esses pontinhos. Veja aí, ó, que coisa linda, né? Eu tenho agora um movimento retrógrado. Posições estão diminuindo. A minha velocidade ela é o quê? Negativa neste caso. Basta eu pegar, ó, eu posso calcular a tangente. Na verdade, a regra é a mesma, né? Você passa aqui uma reta e ia ter que calcular a tangente de um ângulo maior, um ângulo obtuso.
a tangente ia dar um valor negativo, mas eu não vou encher muito vocês com isso aqui. Eu vou calcular a tangente deste ângulo, porque quando eu calculo a tangente desse ângulo, eu também faço a razão entre ΔS e ΔT. Ou melhor, eu não preciso nem trabalhar com tangente, né? Isso aqui era só para demonstrar a propriedade desse gráfico. Eu posso usar a tabela para calcular a velocidade. Quem é a velocidade? Pode pegar para qualquer trecho. Bora pegar aqui de 15 para 0, ou de 0 segundos até 5. Quem é o meu ΔS? Posição final, 0. Posição é a primeira linha aqui, viu, minha gente? Ele estava aqui, ó, posição final. Estou contando que ele veio de 15 até 0. Poderia fazer o trajeto todo, tá? Posição inicial é 15, menos 15 no caso, né? ΔS, né, posição final, menos posição inicial. ΔT é 5 menos 0. Aqui eu vou ficar com menos 15 dividido por 5 e eu vou encontrar menos 3 metros por segundo. Percebam que a cada segundo que se passa, a velocidade diminui 3 metros por segundo. A velocidade não. As posições diminuem 3 metros. Está havendo uma diminuição das posições com o passar do tempo. Por isso que a velocidade deu o quê? Negativa. O movimento ele é retrógrado nesse caso. Tá? Se você quiser calcular aqui a tangente, tangente de alfa aqui vai ser igual a 15 dividido pelo tempo, que é 5, daria 3 metros por segundo. Só que a gente tem que colocar o sinal negativo. Tá bom? Eu estou enrolando, eu deveria falar disso, eu vou falar. É porque aqui, ó, a gente calculou, percebam que a linha reta está aqui e o ângulo é entre a linha reta e a horizontal, é esse ângulo aqui. Ó. Esse ângulo é o alfa, que é o mesmo daqui, é entre uma horizontal. Só que quando eu faço isso nesse gráfico aqui, olha só o que é que acontece. Quando eu faço isso nesse gráfico, eu traço uma linha reta aqui, ó. Aí o ângulo, ele dá o quê? Um ângulo obtuso. Tá certo? E esse ângulo obtuso, ele dá uma tangente negativa. Por isso que aqui é menos 3. Mas nesse caso que a gente tem a tabela, eu não preciso me preocupar. Com a tabela, eu vou usando aqui sem maiores problemas. Beleza? Ok? Gráfico velocidade versus tempo. Ó, velocidade no MU é constante. Se eu vou construir um gráfico velocidade versus tempo, olha só. Tem duas opções. V versus T vai me dar uma linha reta paralela ao eixo dos tempos. Isso aqui é a característica de uma função constante. Dentro das funções do primeiro grau, você vai estudar a função constante. Que é exatamente isso. Ó, sei lá, estou com um carro aqui que tem uma velocidade de 70 km por hora. O que é que acontece com o movimento uniforme? O tempo passa e a velocidade continua a mesma. Então, ó, em um segundo a velocidade é 70. Em 2 segundos a velocidade continua 70. Em 3 segundos a velocidade... Não adianta. O tempo passa e a velocidade continua a mesma. Neste caso, a gente tem aqui uma velocidade positiva e eu posso ter um gráfico. Estou brincando muito com esses gráficos aqui hoje, né? Eu posso ter aqui um gráfico V versus T. Melhor, eu não preciso usar essa setinha aqui para baixo, né? Aqui para baixo eu uso somente uma linha reta. Perfeito? Mais uma vez, ó, tem o gráfico velocidade versus tempo, só que agora eu posso ter uma velocidade negativa. Eu posso agora ter uma velocidade, por exemplo, de menos 70 km por hora. Colocando aqui nossa unidade em quilômetros por hora. Aqui também em quilômetros por hora e o tempo em hora. Tempo em hora. O que é que está acontecendo aqui mais uma vez? Ó?
o tempo está passando e a velocidade mantém-se constante. Então eu posso ter velocidades positivas e velocidade negativa, que vai caracterizar o quê, minha gente? Velocidade positiva, o movimento ele é progressivo, é aquele em que o móvel está andando no sentido crescente da trajetória. Esse gráfico não faz essa interpretação. Nesse gráfico aqui você não vai conseguir visualizar o deslocamento do corpo, né, ao longo do eixo das posições. Tanto é que é V versus T. Então eu vou ter ou velocidade positiva ou negativa. Eu poderia ter velocidade nula, mas aí o gráfico seria aqui, ó, coincidente com o eixo dos tempos. Não haveria necessidade disso. Olha só que legal. Vamos ver um negócio interessante aqui. Imagine que tu tenhas um gráfico. Isso aqui é um problema clássico. Tu tem aqui um gráfico velocidade versus tempo. Esse gráfico é o gráfico de um movimento uniforme. Deixa eu ver como é que eu faço para trocar essa cor aqui. Eu vou ver se cria um atalho. Ainda estou aprendendo. Será que vai? Ixi, não trocou não a cor não. Queria trocar a cor dessa reta. Daqui a pouco eu aprendo a fazer isso. Mas vamos lá. Temos aqui um gráfico de um movimento uniforme. Imagine que eu vou botar um valor bem fácil aqui. Velocidade é 10 metros por segundo. Durante todo o tempo. E aí eu pego dois intervalos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Vamos tentar entender o que é que está acontecendo aqui. É uma propriedade desse gráfico. A gente viu uma propriedade lá em cima, né? A gente vai ver uma outra propriedade do gráfico agora. Eu coloquei aqui embaixo propriedades, mas eu já me antecipei. Veja só. Está aqui um carro, qual é a velocidade desse carro? 10 metros por segundo. Isso implica o quê? Que a cada segundo ele percorre 1 metro. Mas e se eu perguntasse assim, qual o deslocamento desse carro entre 2 e 9 segundos? Dá para fazer isso aqui de cabeça, minha gente. Vejam que de 2 para 9 segundos há um intervalo de tempo de quanto? De 7 segundos. Concordam comigo? Entre 2 e 9, 7 segundos. Ora, se meu carro está se deslocando a 10 metros por segundo, a cada segundo ele anda 1 metro, a cada segundo ele anda 10 metros, em 7 segundos ele vai andar o quê? 70 metros. Ah, professor, mas isso aí eu não preciso olhar para gráfico, basta eu usar essa fórmula. V é ΔS sobre ΔT. ΔS é V vezes ΔT. O V é 10, o ΔT é 7 e o meu deslocamento vai dar 20 metros. Perfeito. É exatamente isso que eu quero que você conclua. Só que se você for observar aqui, esse produto velocidade versus tempo, ou seja, 10 vezes 7, 10 vezes esse 7 aqui, ó, isso aqui vale 10, né? 10 metros por segundo. E aqui embaixo eu tenho 7 segundos. Quando você fez esse produto V vezes ΔT, quando você fez V, que é esse eixo aqui, ó, lembrando, ó, a velocidade, que é 10, vezes o intervalo de tempo, automaticamente você calculou o deslocamento, mas automaticamente você calculou a área deste retângulo aqui. Ó. Você calculou a área desse retângulo. Esse retângulozinho aqui, amarelo. Qual a área desse retângulozinho amarelo, minha gente? Produto da base pela altura. ΔS está aqui, ΔS. ΔT está aqui. Se tu tens um retângulo, como é que se calcula a área de um retângulo? A área de um retângulo que tem base B e altura H, é só tu fazer base vezes altura.
E foi o que a gente fez aqui, ó. Base vezes altura. Base vezes altura. Qual é a conclusão que a gente toma disso? O deslocamento, ΔS, ele é numericamente igual à área. O deslocamento foi igual à área. 7 vezes 10 deu 70. Que é 20 aqui. 20? De onde saiu esse 20, meu Deus do céu? Aqui é 70. 70, pelo amor de Deus. Base, que é 10, base 7 vezes altura, que é 10, dá 70. Velocidade vezes ΔT. Base vezes altura. Então, ó, o deslocamento ele é numericamente igual à área. A área é igual a 70, o deslocamento aí é 70 metros. Perdoe-me e ter falado 20 aqui o tempo todo. Beleza? Exercício, vamos lá. Vamos resolver os exercícios aqui agora. Primeira questão. Deixa eu ajeitar aqui. Olha aí. A função horária do movimento de um ponto material sobre uma trajetória retilínea é dada pelo diagrama abaixo. Gráfico que a gente acabou de ver. Posição versus tempo. Esse ponto inicial aqui, ó. Quem é esse ponto inicial aqui? É o S0. É a posição inicial. É de onde ele parte. E ele demorou 10 segundos para chegar na posição 200. Então veja que em t igual a 0, a posição era 100. E em t igual a 10 segundos, a posição era 200. Letra A. Determine a posição do ponto material no instante 20. Né? O gráfico nem está aqui, mas seria um ponto, né? Ó, no instante 20 aqui, por aqui, está um pouco desproporcional. Qual seria a posição desse móvel? Você poderia fazer isso aqui por geometria, mas eu acho que nem é necessário. Percebam, S é igual a S0 mais VT. Professor, por que eu estou usando essa função? Ó, posição em função de tempo. Posição em função de tempo. Tranquilo? Quem é o S0, minha gente? Já falamos aqui, ó, 100 metros. E quem é a minha velocidade para eu montar a minha função? Aí eu vou fazer o danado da tangente. Olha, eita, veio um gráfico aqui, né? Diferente do que eu queria. Vamos lá. Eu quero fazer o triângulo. Ixi, que tá ruim de encaixar aqui. Então vamos lá. Se eu calcular a tangente desse ângulo aqui, ó. Professor, também não preciso calcular a tangente não. Beleza, mas vamos lá, testar aqui, ó. Tangente, né? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é esse cateto oposto? Quanto vale isso aqui, ó? De 100 até 200. Esse pedaço vai valer o quê? 100 metros. Ele saindo de 100 e chegando até 200 em 10 segundos. Quando ΔT for 10 segundos, eu já sei a minha tangente, ó. Tangente é 100 dividido por 10. Isso aqui vai dar o quê? 10. No caso, como a gente está calculando a velocidade, 10 metros por segundo. Ah, mas eu não quero raciocinar assim não. Fique à vontade. Faça V igual a ΔS sobre ΔT. Mas saiba que ΔS é o cateto oposto em relação a esse ângulo. E o ΔT é o cateto adjacente. É bom a gente sempre treinar geometria. Então, velocidade aqui, ó, também deu 10. Então, montamos a função horária. Para que eu montei a função horária? Responder a letra A. Determine a posição do ponto material no instante 20 segundos. Determinar a posição do ponto material em 20 segundos. Então, para responder a letra A, vou repetir aqui a função, ó, 100 mais 10t. Qual a posição para quando o tempo for de 20 segundos? Ah, conta muito fácil, né, minha gente? 20 vezes 10 aqui vai dar quanto? 200. E a posição seria o quê? 300 metros. Beleza? Facinho, facinho essa. Ó. Essa tal posição aqui, ó.
que eu tinha colocado inicialmente, que corresponde o tempo em 20 segundos, seria 300 metros. Ache um instante em que um ponto material passa pela posição 894 metros. Então, não vale nem a pena eu riscar aqui, ó, porque 894 metros já estourou aqui, né? Ó, posição 894 metros, posição no eixo Y, e a gente não tem onde marcar aqui. Até tem, né? Mas ninguém vai precisar fazer esse trabalho. Vamos lá. Letra B, ele aqui na letra A deu o tempo e pediu a posição, e na letra B ele deu a posição e pediu o tempo. 100 mais 10t, posição 894 igual a 100 mais 10t. Como é que resolve essa equação do primeiro grau? Sem mistério, né? Vou passar esse 100 para cá. Ó. 894 menos 100 vai dar 794. E o tempo 794 dividido por 10 vai dar 79,4 segundos. Beleza? Então aí, ó, questãozinha de gráfico. A partir do gráfico, montamos a função horária. Questãozinha tranquila. Questão 2, ó, quem fez essa questão 1 aí com tranquilidade, essa daqui vai ser moleza. A seguir, apresentamos um gráfico do espaço em função do tempo. Determine a equação horária. Quem é a equação horária? S igual a S0 mais VT. Para o movimento uniforme, a gente só viu essa função horária. Quem é S0? Olha S0 aqui. Ó. S0 acontece no início do gráfico. É exatamente onde o T é 0. Aqui o T é 0. Ele não colocou, não, mas dá para perceber. Ó. 2, 4, 6, 8... Aqui o T é 0, certo? O tempo aqui é 0. E o tempo é 0, onde se começa a marcação do movimento e é de onde ele sai, da posição 80 metros. S0 é igual a 80 metros. Vejam que para eu encontrar a função horária eu preciso da velocidade. E quem é a velocidade? A tangente desse ângulo aqui. Ó. Ou o ΔS, ó, que é esse bichinho aqui. Quanto é, minha gente? 320 menos 80. 320 menos 80 dá quanto? Diga aí para mim. 240, né? 240 é o deslocamento de quem sai de 80 e vai para 320. E o intervalo de tempo? Quem é o ΔT? Saindo de 0 e indo para 8. 8 segundos. Então, a tangente de alfa, ou você bota já a tangente de alfa, ou já bota a velocidade. ΔS 240 metros, dividido por 8 segundos. Quanto é aqui? Ó? 24 dividido por 8 dá quanto? 3, com esse 0, 30 metros por segundo. Facinho, né? O movimento ele é progressivo. Velocidade é positiva, o gráfico tem essa inclinação, a tangente aqui é positiva. Qual a resposta? Letra A. Fácil. Terceira questão, para a gente não falar, para não dizer que não falou dela, né? Eu tenho aqui um movimento agora retrógrado, ó. O tempo está passando. Olha o tempo passando. E o que é que está acontecendo? O tempo está aqui, ó, para a direita e as posições estão aqui, caindo. Quem é a função horária? A pergunta é a mesma da questão anterior. Posição inicial, já dá para ver aqui de onde começa o gráfico, 40 metros. E a velocidade, vamos preocupar com tangente aqui? Você vai calcular essa daqui. Ó. Ou você faz pelo movimento todo, se você quiser. Eu vou fazer inclusive assim agora. Ó. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Eu vou fazer em todo o percurso. Ele sai da onde? Ó? Ele sai de 40 e vai para menos 20. Veja, o tempo está passando e essas posições, ó, o tempo passa aqui, ó, da esquerda para a direita. E as posições estão aqui, ó, diminuindo. Quem é o ΔS? Vou escrever aqui e quem está esquecido vai lembrar agora. Ó. Não pode esquecer dessa fórmula, né? Posição final é menos 20, menos a posição inicial, que é 40, mais 40, né? E o intervalo de tempo, tempo final, menos tempo inicial.
Beleza? Menos com mais vai dar menos. Menos 20 com menos 40 vai dar quanto? Menos 60. E aí eu tenho uma velocidade de menos 20 metros por segundo. Beleza? Então vamos apagar aqui esse sinal positivo e deixar o sinal negativo. Fácil, fácil, fácil. 40 menos 20t. Somente montagem de função horária. Posição inicial e velocidade. Você só tem que se preocupar com isso. E a última aqui, a saideira. Vamos para a saideira aqui. Já fizemos 3 questões, foi? Isso mesmo. Mas também tudo facinho, né? Vamos aqui para a última questão. FUVEST São Paulo. Vamos lá. Um automóvel faz uma viagem de 6 horas. Olha o gráfico aqui. Ó. E sua velocidade escalar varia em função do tempo, aproximadamente como o gráfico. Olha aqui a velocidade escalar. Estão vendo? E o gráfico agora não é posição versus tempo. É o gráfico velocidade versus tempo. Determine a velocidade escalar média do automóvel. Vamos olhar para o gráfico, né? Ó, o que está acontecendo aqui? Ó? O gráfico permaneceu constante e tem que ser, né? Porque é um movimento uniforme, né? Não é que tem que ser, mas o assunto que a gente está estudando é movimento uniforme. Então, nas 2 primeiras horas, o automóvel, permaneceu com uma velocidade de 30 km por hora o tempo todo. Vejam que o gráfico agora ele dá um salto aqui para baixo. Isso implica o quê? Que ele ficou parado um tempo. E depois ele tem um outro salto, mostrando que durante um instante, 3 horas e 6 horas, ele estava com velocidade de 60 km por hora. A pergunta da questão é, qual é a velocidade escalar média? E aí a gente deve lembrar de algum problema que a gente já fez lá. Velocidade escalar média, pessoal, ele não quer saber o que é que aconteceu no meio do caminho. Se você sai de uma cidade A para uma cidade B e você parou no meio da cidade para tomar um caldo de cana, não importa, você vai contar o tempo todo. Esse tempo aqui tem uma casquinha de banana, tem muito aluno que omite esse tempo aqui. O cara diz, olha, eu quero calcular a velocidade média de 0 até 6 horas, mas teve um tempo que ele ficou parado. De 2 até 3 horas a velocidade aqui era 0. Mas você deve incluir. A pergunta é, olha a pergunta da questão, vamos ressaltar aqui, a velocidade escalar média do automóvel na viagem. A viagem foi uma viagem de 6 horas. Então, qual é o problema? O intervalo de tempo que nós já temos, 6 horas. A gente vai ter que se preocupar agora com o cálculo do ΔS. E vimos, vamos voltar aqui, uma reprise. Eita, que está longe, né? Quando eu tenho um gráfico velocidade versus tempo, quando eu calculo a área sobre o gráfico, automaticamente eu estou calculando o deslocamento. E é exatamente isso que eu vou fazer. Calcular o deslocamento nesse primeiro trecho aqui, ó. Aqui não tem área, né? Ele ficou parado, a gente já concluiu isso. E calcular o deslocamento nesse segundo trecho. Aí vocês vão me ajudar. Eu vou chamar esse bichinho aqui de ΔS1 e vou chamar esse outro aqui de ΔS2. Vocês me deixam fazer assim, né? E o meu ΔS total, esse ΔS total aqui vai ser exatamente o ΔS1 mais o ΔS2. O que ele andou até 2 horas e o que ele andou de 3 até 6 horas, que aqui dá mais 3 horas de viagem. Então, me ajudem. Quem é o ΔS1? É a área dessa figura aqui. A base é 2 e a altura 30. Andou 60 km. Cara, isso aqui tu não precisava nem pensar em área. É só tu usar o raciocínio. 30 km por hora. É 30 km a cada hora. Se ele anda 2 horas, 60 km. E quem é o ΔS2? Base, ó, vejam que este intervalo aqui ó, tem 1, 2, 3 horas. E a altura aqui é 60. 60 km por hora. Quando eu fizer então esse produto, ó, 3 vezes 60, isso vai dar 180 km.
Quem é então o meu ΔS? Que é o total que ele andou. 60 mais 180 vai dar quanto? 240. É isso? Ó, 18, né? Mais 6 vai dar 24. Então, ó, 240 quilômetros em 6 horas. Quanto é 24 dividido por 6? Vai dar quanto? 40, né? 6 vezes 4 dá 24. 40 km por hora. É a velocidade global da trajetória, do trajeto inteiro. Resposta é, portanto, a letra B. Um abraço a todos e até a próxima aula com os gráficos do movimento uniformemente variado.